Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 66.263 dólares, hoje com uma desvalorização de 1,64%. Esse cenário de desvalorização que se estende também aqui para as criptos da nossa watchlist, né? E a única coisa que sobe aqui na nossa watchlist das análises é o DXY, né? O Bitcoin que no gráfico do preço está enfrentando uma zona de resistência que era muito factível, né, que essa região aqui se comportasse como uma resistência ao preço do Bitcoin, já que além da gente ter deixado vários topos dentro desse nível aqui, entre 69 e 74 mil dólares nesse ciclo, no ciclo passado, essa mesma região marca a zona de topo, né, o topo final do Bitcoin no ciclo passado foi dentro desse nível. O Bitcoin já está há bastante tempo tentando romper esse nível do topo histórico do ciclo passado, né? E apesar de ter feito uma nova máxima histórica lá em março, o Bitcoin acabou formando aqui uma segunda bandeira de alta e algo que acabou realinhando novamente o ciclo e fez com que a gente tivesse novamente em um final de ano, né? De ano de halving, com essa expectativa de ver o Bitcoin rompendo finalmente a região do topo do ciclo passado, né? E o Bitcoin enfrentando então uma resistência que ele formou aqui também com esses topos mais recentes. Isso também aconteceu no ciclo passado, em uma fase pré-explosão a gente tinha uma resistência bem forte ali na região dos 12 mil dólares, tá vendo? E, enfim, uma vez que essa resistência foi rompida, o Bitcoin acabou escalando, foi fazer a máxima histórica lá em 2025. E se a gente olhar também um horizonte temporal, nesse mesmo outubro, essa segunda quinzena de outubro era justamente quando a gente estava preso dentro dessa região de resistência também, tá vendo? Então, para quem nesse ciclo está se posicionando, mantendo, né, essa visão cíclica de que o ciclo do Bitcoin basicamente está se repetindo, não exatamente 100% da mesma forma, mas ciclicamente falando a gente pode dizer que está se repetindo. Para quem tem essa visão e que está posicionado tendo essa abordagem como a sua estratégia principal, tá tudo muito normal aqui para o Bitcoin. Se a gente olhar essa movimentação do Bitcoin desde lá de 5 de agosto, a gente passou a ter os topos e fundos ascendentes, né? Eu tenho mostrado isso para vocês aqui em várias análises. A partir daquele 5 de agosto, o Bitcoin então iniciou um movimento de reversão dessa tendência secundária de baixa aqui, e aí a gente volta a formar um trend de alta, muita expectativa no mercado, muita ansiedade, né? E o fato é que a gente precisa ainda assim ter um pouco de paciência. No dia 7 a gente vai ter as eleições americanas, né? E, enfim, pode ser que a gente fique aqui meio que lateralizando, né? Com volatilidades para cima e para baixo, até que a gente tenha uma definição das eleições dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda nessa análise. Vamos com a gente até o final do vídeo que vai valer a pena, tá? A gente vai dar uma olhada em alguns fatos e dados importantes aí, então vamos seguir junto. E olhando aqui ainda nessa visão de gráfico de preço, BTC, considerando essa movimentação do dia 26 de fevereiro até agora, a gente vê que o ponto de controle mudou aqui, né, investidores? O ponto de controle estava aqui em cima até ontem, né? Até ontem o ponto de controle estava aqui, ó, região justamente onde a gente está enfrentando a resistência. O ponto de controle agora está aqui em 63.185 dólares, uma região de potencial suporte caso o Bitcoin siga nessa trajetória de queda, né, que ele vem desde o dia 21 de outubro ali. O mercado, vocês sabem, é um processo de tirar das mãos daquela sardinha chili quente impaciente para trazer para nossa mão, né? Investidores estratégicos e pacientes. Então é importante ter bastante cuidado nessa hora, não ficar concluindo muita coisa, e qualquer movimentação de preço do Bitcoin dentro desse nível aqui, ó, seria algo absolutamente natural, tá? Nessa fase que, para mim e vários outros especialistas, a grande maioria, a maioria brutal dos especialistas desse mercado, de investidores que fizeram grana, de investidores que viveram ciclos, a opinião dessa grande maioria é de que a gente está numa panela de pressão. O mercado cripto e o Bitcoin estão, assim, em vias de começar um movimento explosivo, que pode começar a qualquer momento, ou pode ser catalisado, de repente, por algum catalisador, como a gente vai falar aqui. De repente, as eleições americanas podem ser um catalisador. No gráfico mensal, a gente segue também com uma visão extremamente saudável do Bitcoin, né, investidores? Olha no gráfico de linha.
tá? O que tem de errado com esse gráfico aqui? Absolutamente nada de errado, né? E no gráfico de candlestick também a gente reafirma aqueles fundos ascendentes que vêm sendo deixados mês a mês. E esse candle desse mês de outubro, que tem uma alta de 4,80%, não está sendo aquele October ainda, né, investidores, que a gente vinha cogitando, mas o fato é que ainda tem alguns dias para rolar e vamos ver o que acontece. A gente já consegue ver um candle aqui apresentando um certo cenário de fuga, né? Ó, aquele candle do mês de outubro já está se colocando acima, mostrando que realmente o Bitcoin está querendo escapar para cima e não para baixo, como, enfim, várias sardinhas e investidores inseguros e pessimistas nesse momento têm falado aí, gente falando que vai cair para baixo de $50 mil, enfim. Tem que ter muito cuidado com o que você lê nas redes sociais, tá, investidores? Muito cuidado mesmo. Tem muita sardinha falando bobagem, gente que não entende o mercado, aí só confunde a galera. E o que tá rolando em relação a narrativas nessa semana, caras? Olha só. A gente tem um cenário de DXY em alta, né? Vou falar um pouquinho de mercados globais aqui agora. Olha só, a gente tem um cenário de aversão ao risco global, tá? Bolsa de valores, S&P e Nasdaq também caindo, e quem está subindo são basicamente os ativos considerados ali de proteção, né? Que são ouro. Ouro já renovou a máxima histórica hoje mesmo, está caminhando lá para os $3 mil, como a gente já vinha falando. O DXY vem em alta, hoje uma nova alta bastante contundente do DXY. Essa alta do DXY acontecendo muito potencializada por essa alta dos títulos do Tesouro de longo prazo lá nos Estados Unidos, né? Vocês sabem que tudo está ligado, vocês já entenderam que o mercado cripto se correlaciona com aquilo que acontece nos mercados globais. Então, como a gente pode ver aqui, é um cenário de aversão ao risco global, acaba se refletindo nas criptos também. E aí os títulos do Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos vem sofrendo uma alta forte aqui, né? Refletindo, investidores, a narrativa, olha só, são preocupações em relação a isso aqui, ó, a dívida americana, que, ao que tudo indica aí, nesse ano, deve fechar acima do que foi orçado pelos próprios economistas americanos. Então, isso vai gerando aí um cenário de preocupação, fazendo com que o índice, os treasuries de longo prazo subam fortemente, né? E aí isso acaba também fortalecendo o dólar. Aí o ponto que eu tenho que colocar é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui eu já tinha mostrado na live de membros do Telegram que a gente fez aqui no YouTube no domingo à noite, né? Mas olha só. Alguns indicadores são muito bons para capturar regiões de topo em alguns índices. O índice de força relativa é um deles, né? Nas criptos a gente tem que fazer leitura do índice de força relativa de uma forma diferente. Mas veja nos títulos de 10 anos do Tesouro Americano. Sobrecompra no indicador, topo no índice, né? Lá no 10 years yield. Olha só. Sobrecompra, topo. Praticamente uma sobrecompra aqui com um topo. E aqui, ó. Sobrecompra aqui, um topo aqui, depois um outro topo ali, uma divergência aqui que acabou resultando em queda. Então, a gente vê aqui um cenário sugerindo que os títulos de 10 anos do Tesouro Americano podem, em algum momento aqui, realmente formar um topo, né? E isso pode ser catalisador, pode dar uma atração aí para Bitcoin e ativos de risco se recuperarem dessas quedinhas que estão rolando aí, né? E aí um outro índice também é o do próprio dólar, né? O índice do dólar, DXY, está subindo em escalada e ele também, medido pelo índice de força relativa, apresenta uma assertividade muito boa quando ele entra em sobrecompra. Ó. Sobrecompra, topo, sobrecompra, topo. Aqui quase uma sobrecompra, um topo, aqui também. Aqui sobrecompra, topo. Então a gente vê uma assertividade muito boa desse indicador de capturar os topos do DXY. Então a gente já está aqui em um cenário de sobrecompra novamente e a gente já começa a monitorar a possibilidade do DXY em algum momento começar a perder força novamente. Está rolando lá a cúpula dos BRICS, né? Se de repente eles anunciarem que vão abandonar o dólar, o dólar pode começar a cair, né, investidores? Enfim, essas são especulações, né? Especulações que a gente está fazendo aqui em relação a esses índices globais que se correlacionam com o Bitcoin. Para o preço do Bitcoin no dólar subir, isso acaba sendo facilitado se o dólar está caindo. Se o dólar está caindo, o Bitcoin só precisa se manter.
para que ele já ganhe valor em relação ao dólar, não é isso? E, geralmente quando o DXY cai, o Bitcoin costuma não só se manter, mas acelerar em alta, né? E aí a gente tem um cenário aqui de S&P testando uma linha de tendência de alta que apresenta uma agressividade muito grande, uma agressividade de 50 graus. Eu acho muito difícil que essa linha de tendência não seja rompida, tá? Ó, uma alta de 53 graus, difícil a manutenção de uma alta como essa, então pode ser que a gente tenha um rompimento dessa LTA aqui. A Nasdaq está aqui formando um triângulo de alta que é melhor visto no 4 horas, né? Olha lá, se ela romper esse triângulozinho, ela vai buscar testar a região do topo e então isso que a gente analisa aqui para o momento desses principais índices. Na verdade, a projeção aqui já dá um rompimento de topo histórico lá da Nasdaq, né? E vamos ver se ela realmente confirma a estatística do triângulo de alta. A maioria das vezes rompe para cima, mas não é 100%. Então a gente vai seguir monitorando. O que seria saudável para o Bitcoin é a Nasdaq se projetar para cima e romper aquele topo. Pode ser até que Nasdaq e Bitcoin rompam suas máximas aí próximos um do outro, né, investidores? Eu estou considerando bastante essa possibilidade, certo? E aí a gente vai dar um giro aqui por alguns dados agora. Olha só, Bitcoin deve se beneficiar do aumento do hash rate, dos temores de inflação e de um presidente favorável às criptomoedas. Bitcoin se beneficiará independente do resultado das eleições presidenciais. Quem acredita nisso é o Paul Tudor, né? A gente falou do Paul Tudor ontem, um bilionário gestor de fundo lá da Tudor Investments, e ele tá ultra bullish com Bitcoin e ouro, né? E ele também acredita que, independente de quem for presidente dos Estados Unidos, o Bitcoin vai acabar se beneficiando disso, né? Essa é a minha visão também. Inclusive, esse gráfico aqui é interessante, tá? Ele correlaciona os yields de quanto tempo? Peraí, deixa eu só ver aqui mesmo. Relembrar, o rendimento do título de 10 anos e o Bitcoin, né? Em um horizonte de curto prazo. Como a gente viu ali, os yields de 10 anos estão subindo, então isso pode oferecer palco para uma alta no Bitcoin, se esse estudo realmente fizer sentido. Eu nunca acompanhei, não sei, estou só compartilhando com vocês aqui. O que vocês acham? E o Bitcoin se beneficiará do crescimento do hash rate, do interesse dos investidores por ativos alternativos. Vou ler um trechinho aqui para vocês. A forte demanda por fundos negociados em bolsa, os ETFs de Bitcoin, reforça ainda mais a probabilidade de que do BTC recuperar o nível dos 67 mil. Desde 11 de outubro, esses instrumentos tiveram 2,68 bilhões em entradas líquidas. A gente repercutiu bastante isso aqui no canal, né, investidores? Elevando os ativos sob gestão dos ETFs para 51,7 bilhões, de acordo com dados da Farsight. O hash rate do Bitcoin, que mede a capacidade total do processamento utilizada pelos validadores da rede, está em constante crescimento, sinalizando que os mineradores permanecem otimistas no médio a longo prazo. Esse aqui é o hash rate do Bitcoin, né? A taxa de rate também pode ser considerada a taxa de segurança da rede do Bitcoin. Quanto mais alto, mais uma rede fortalecida e protegida a gente tem, mais seguro é o Bitcoin. Isso também é fator para catalisar preço, porque é fundamento se fortalecendo, né, investidores? E os mineradores pararam de vender. Aí sobre as eleições americanas, né, a gente tem aqui os gráficos dos ciclos do Bitcoin, o momento em que a gente está, faltam quase 14 dias aí para as eleições, então os movimentos de preço nos anos de halving costumam acelerar depois da eleição americana, e vamos ver se de fato isso vai ser o catalisador. É aquilo que eu falei no comecinho da análise, tá? O processo nesse mercado aqui é tirar da mão da sardinha impaciente e colocar na nossa mão aqui, né? Os investidores pacientes e estratégicos, então tem que ter bastante atenção com isso. Eu perguntei para o ChatGPT, investidores, pedi para ele fazer um estudo para mim aqui de quantos dias em média os Estados Unidos levam para confirmar o resultado da eleição por lá. O processo de eleição lá é diferente do nosso aqui, o nosso aqui sai o resultado mais rápido. E aí o ChatGPT fez um estudo que eu considerei muito bom aqui, olha o que ele me disse. Nos Estados Unidos, o processo de apuração das eleições presidenciais varia bastante de acordo com o estado e as circunstâncias de cada eleição. Em geral, os resultados preliminares começam a ser anunciados na noite da própria eleição, mas a confirmação oficial do vencedor pode levar dias ou até semanas, dependendo de alguns fatores. O primeiro fator, estados com apuração mais rápida. Segundo fator, votos por correspondência e antecipados. Terceiro fator, estados competitivos, que são os swing states, que não tem ainda uma definição, né, de quem o estado está apoiando. E o processo de certificação, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas olha só, em resumo, a mídia costuma declarar um vencedor dentro de 1 a 4 dias após a eleição. Mas a confirmação oficial pode levar cerca de um mês, com o prazo final sendo o dia em que os membros do colégio eleitoral se reúnem normalmente na segunda quinzena de dezembro, né? Então a gente pode ter aí um resultado já
vamos dizer, preliminar entre 1 a 4 dias, se seguir dentro da média, e aí a ratificação vem lá na segunda quinzena de dezembro. Eu acredito que dentro desse prazo de 1 a 4 dias aqui, se de repente o Trump for eleito, ele que fez grandes promessas aí para o mundo cripto, né? Pode ser que a gente já tenha um catalisador legal para a gente ver o mercado voltando a se projetar, certo? E aí, investidores, olha só, a gente tem um outro fator aqui, vencimento de bilhões em opções de Bitcoin pode trazer alta volatilidade no mercado. Muita atenção aí, o mercado cripto pode estar prestes a enfrentar uma importante onda de volatilidade com a janela principal sendo nesta sexta-feira, dia 25. Na data, expiram contratos de opções do valor de 4,2 bilhões em Bitcoin e 1 bilhão em Ethereum na plataforma Deribit, uma das maiores plataformas de negociação de opções no mercado, né? Olha só, o sentimento medido, por enquanto, está sendo otimista. O indicador de Put to Call Open Interest Ratio mede quantas opções de venda estão abertas em relação às opções de compra, que são as calls. Atualmente, a proporção é de 0,62, o que significa que para cada 100 opções de compra, que são as calls, existem 62 opções de venda abertas. Essa proporção é considerada relativamente bullish, otimista, já que há mais investidores comprando calls, apostando que o preço do Bitcoin vai subir, do que comprando puts, apostando que o preço vai cair. Isso sugere que muitos investidores acreditam que o preço do Bitcoin continuará subindo, né? Então, nós que estamos otimistas com o mercado, investidores, que somos a grande maioria desses 26 mil investidores que acompanham as análises do canal, nós não estamos sozinhos, a gente está, na real, seguindo aí o que muita gente também está projetando para o mercado, né? Outro indicador importante é o conceito de max pain, é o ponto de dor máxima, né? Que trata-se do preço no qual o maior número de contratos de opções, tanto de compra quanto de venda, expira sem valor. E aí, esse é o cenário mais maluco. Nessa situação, os compradores de opções perdem mais dinheiro, enquanto os vendedores de opções obtêm mais lucros. No caso, o nível de max pain está em $64 mil, o que significa que se o preço do Bitcoin estiver perto desse valor no vencimento, a maioria das opções expiraria sem valor, causando perdas para os compradores e lucros para os vendedores. Eu vou deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações, se juntar aos mais de 26 mil investidores que acompanham as nossas análises, tá? Vou deixar o convite para vocês que já fazem parte do nosso time de 26 mil aqui, que já confiam no conteúdo, fazer parte do nosso canal no Telegram. A gente está compartilhando conteúdos por lá, abrindo tópicos de discussão diariamente para a gente tentar entender o mercado e fazer a melhor leitura possível. Ontem a gente abriu uns tópicos para falar especificamente sobre 3 ativos aí que são os mais pedidos do momento aqui no canal, né? Pendle, Kusama e Maker. E aí os investidores, enfim, todo mundo fazendo suas projeções e dando as suas opiniões em relação a esses ativos. Essa aqui é a carinha do canal de membros, a galera já tá lá hoje, enfim, a milhão. Faça parte você também da nossa comunidade para você ter acesso a todos esses estudos, tópicos, lives, análises exclusivas, postagens exclusivas que a gente faz por lá e os chats que eu faço parte também, tá bom? Deixa o convite. E aí a gente volta aqui para o gráfico, né, investidores? Para fechar a nossa análise, então com essa semana aí de aversão ao risco, né? Olha lá, no 4 horas o Bitcoin já está revertendo aqui essa quedinha, vamos ver o que acontece, certo? E tá tudo muito normal aqui, tá? Não vai, cara, cair na besteira de ficar se assustando e se amargurando quando o preço estiver caindo e corrigindo esses movimentos de alta que ele faz, porque o preço cai, depois um pulinho, ele dá olha só, um pulinho ele já deu 26% de alta, caiu por alguns dias, foi um pulinho para ele fazer 18% de alta. Né? Ele caiu, derreteu até o dia 5, foi um pulinho para ele fazer 32% de alta. Isso aqui é sinal de força do ativo, tá, investidores? Isso não é análise apaixonada, é fato, tá? É fato. Então, a gente segue juntos aí. Amanhã tem análise nova no canal. Inscreva-se para você seguir acompanhando o conteúdo. Um forte abraço a todos. Deixe o seu like se gostou do vídeo. O seu like é sempre muito importante para nós. E a gente se vê em uma próxima análise. Um abração. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.